Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Queridos irmãos do mesmo ideal, senhoras, senhores, jovens que aqui se encontram, para que juntos possamos aprender mais um pouco do Evangelho Redentor, daquele Evangelho que nos dá força, coragem, persistência no bem. Que possamos agradecer ao Pai a oportunidade da vida, a oportunidade da família, de podermos estarmos juntos para burilar os erros do passado, elevando o nosso pensamento a Jesus, para que possamos, nesses instantes, ouvir o Evangelho de Jesus, que vai nos trazer a reforma íntima, a conduta melhor para nos conduzirmos diante do próximo mais próximo. Senhor Jesus, acalente o nosso coração, dai-nos as forças necessárias para não fracassar, que possamos sair desta vida melhor do que quando aqui estivemos no passado, Senhor. Que possamos acariciar a todos aqueles que sofrem, Senhor. Quem tem sede de compreensão, que alimentam-se, Senhor, apenas das coisas materiais. Que possamos levar a eles o verdadeiro banquete, que é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus que muda a nossa conduta, que nos leva em condições melhores. Espíritos amigos, familiares, muito obrigada, porque aqui vocês já estavam há muito nos esperando. Sentimos o abraço carinhoso de todos eles e dos companheiros encarnados que nos recebem com tanta alegria, com um sorriso, um aperto de mão. Nós só temos que agradecer e que possamos sair melhores dessa reunião, que possamos levar para os nossos lares o aprendizado de Jesus, a renovação do nosso espírito, a nova era, a terceira revelação. Muito obrigada, Pai, por nós termos essa família, a família consanguínea, a família espiritual. Muito obrigada, Pai, por nos receber mais uma vez nesta casa tão bendita, tão renovadora, que nos enche o coração de alegria. E assim, já preparados para uma nova mensagem, nós temos que dizer a todos que o Evangelho de Jesus será estudado no seu primeiro capítulo. Não vem destruir a lei, mas vem dar cumprimento a ela. E que possamos envolver o nosso companheiro Luciano Grisolha para a mensagem do dia, que ele possa ser muito feliz, como sempre foi. Seja feliz, companheiro. Saudações a todos. Vamos iniciar nesta manhã o estudo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para todos aqueles que assiduamente frequentam o Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, este Evangelho será estudado em todos os seus capítulos, intercalados com os outros livros que também utilizamos aqui para fazer palestras. Mas o primeiro capítulo é o capítulo que se intitula Não Vim Destruir a Lei. Então vamos ver o que escreveu Mateus no capítulo 5, versículos 17 a 18. Disse Jesus: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Então nós vamos comentar o que ele quis dizer com isso. Daqui para frente vamos falar sobre isso. Mas primeiramente, antes de falarmos sobre essa passagem de Mateus, vamos comentar sobre Moisés, vamos comentar sobre a primeira revelação, que é a revelação mosaica, que é a revelação
que foi nos trazida por Moisés através dos 10 mandamentos. E a revelação mosaica, ela tem duas partes: a lei de Deus e a lei civil. A lei de Deus são os 10 mandamentos e são leis invariáveis. Quais são os 10 mandamentos? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o segundo. 3. Lembra-te de santificar o dia do sábado. 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. 5. Não matarás. Não cometerás adultério. 6. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do próximo. E 10. O 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a do seu servo, etc, etc. Então, são leis invariáveis: honrar ao pai e à mãe, né? Não cobiçar o que é do outro, ou seja, não ter inveja, não matarás, não é? Enfim, honrarás o nome do Senhor teu Deus, né? E não deve honrar em vão. Então, são mandamentos, né? Preparando o povo, que era um povo hebreu, um povo inculto, ainda um povo truculento, né? Turbulento, indisciplinado. São as leis, né? As leis de Deus trazidas através de Moisés, que nada mais era, nada menos era do que um médium, como nós conhecemos hoje. Então, Moisés era médium. Moisés era médium, como nós conhecemos Francisco Cândido Xavier, que era um médium, que era um intérprete do mundo espiritual, como é o Divaldo Pereira Franco, como são muitos outros médiuns que existem aqui no planeta Terra. Então, Moisés recebeu esse espírito protetor, né, da família de Isaac, de Abraão e de Jacó, e trouxe os 10 mandamentos. Ele grafou esses 10 mandamentos na pedra. Então, são as leis de Deus, leis invariáveis, né, que são e devem ser proclamadas até hoje: respeitar o pai, não matar, não cometer adultério, etc. e tal. E Moisés também nos trouxe a lei civil, são leis civis variáveis. Como eu disse aos senhores e às senhoras, o povo ainda era um povo indisciplinado, um povo truculento, inculto e etc. e tal. Então ele precisou elaborar leis civis, não é? E para essas leis civis que ele elaborou, que ele escreveu, ele cunhou como se fossem leis de Deus. Ou seja, através desta informação, que eram leis diretamente trazidas por Deus, o povo, dessa maneira, respeitaria. Então, ele continha o povo pelo temor, né? Ele continha o povo através dessa informação. Dizia que essas leis, além dos 10 mandamentos, eram lei de Deus também. Então, somente a ideia, né, de um Deus terrível podia impressionar esses homens ignorantes com pouco senso de moralidade. Então, quais eram essas leis civis? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, se alguém lhe fizer mal, faça também mal a ele. Olho por olho, dente por dente. Encontra-se essa informação no Êxodo 21, 24. Mão por mão, pé por pé. Já no Êxodo 21, 4, diz assim: os filhos do servo serão do seu senhor. Olha que lei civil, não é? Outra lei civil: o homem que adulterar com a mulher do próximo, morrerão ele e a mulher. Então, leis civis, né? O homem que adulterou, vai morrer ele e a mulher. Imagine se nós, hoje em dia, se pegar alguém adulterando, a mulher ou o homem, é uma coisa complicada, né? Então, são leis variáveis, nós não podemos tomar ao pé da letra. Ora, mas se a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia, nos seus 42 livros, contém a palavra de Deus, então, Deus é assim tão truculento, tão mau? Não, a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra dos homens. A Bíblia, nos seus 42 livros, foi escrito pelos homens. Os 10 mandamentos, Moisés médium recebeu os 10 mandamentos, escreveu. Mas como é que nós podemos hoje admitir olho por olho, dente por dente? Não é? Nós vamos ver que Jesus, ele nos ensinou coisas diferentes, não é? Então, são leis civis variáveis. Então, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não podemos tomar a Bíblia ao pé da letra, não é? Por exemplo, na Bíblia, Moisés também ensinou na Bíblia que o mundo foi criado em 7 dias, que as águas que estão no céu desçam, que se formem os rios, que as águas, etc. e tal.
Então, quer dizer, como é que Moisés poderia explicar a formação do planeta Terra como nós conhecemos hoje? Moisés não tinha condições de explicar a formação. Então ele explicou com as palavras, com a inteligência daquele momento, com o que ele tinha em mãos. Então a Terra foi formada em milhões e milhões de anos. Nós tivemos o advento da geologia, estudando as camadas terrestres, da astronomia, da física, da química, estudando os compostos químicos, não é? Da matemática, enfim, da geografia, de outras ciências que explicam a formação do planeta Terra de forma diferente. Então, quer dizer, a palavra de Deus, então, está errada? Não é que a palavra de Deus está errada, é porque a Bíblia não é definitivamente a palavra de Deus. Temos que respeitar a Bíblia, o Espiritismo, né, como uma religião que nos religa a Deus, como uma ciência que estuda a origem e a natureza dos espíritos. Não é? Respeita a Bíblia, né? Devemos estudar a Bíblia, mas dar a Bíblia o seu justo valor. Então, o Cristo, ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento. Então, o Cristo, ele veio dar cumprimento a esta lei, porque os profetas, como nós vamos aqui observar, já previram a vinda desse Messias de várias maneiras. Então, o Cristo, como legislador, ele veio cumprir a lei, ele veio desenvolvê-la, ele deu-lhe sentido e adaptou ao grau de conhecimento dos homens. Então, todas aquelas informações, toda aquela primeira revelação de Moisés para o povo hebreu, com os 10 mandamentos, com as leis civis, etc., Cristo veio desenvolver esta lei, veio dar-lhe cumprimento, dar-lhe um sentido, e aprimorou, né? Trouxe outras informações de acordo com o conhecimento da época. Então ele falava assim, no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas que compensação é essa? É a compensação da vida futura. Então Jesus veio nos mostrar a vida futura. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, né? Existem as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Ora, se o homem sofre sempre por culpa sua. Não é? Muitas vezes ele foi negligente, outras vezes ele foi uma pessoa destemperada, então sofre problemas de doenças, sofre problemas de relacionamento, etc. Então, se muitas vezes nós não encontramos a causa das nossas aflições nesta vida, com certeza nós vamos encontrar em vidas posteriores. E é isso que o Espiritismo, vidas anteriores, perdão, é isso que o Espiritismo vem nos orientar, né? E o que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque sereis consolados, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, né? Nos mostrando que existe a vida futura, compensações da vida futura. E continuou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito significa dizer bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados as pessoas que creem em Deus, que creem na sua justiça. Porque os homens cultos, os homens inteligentes, eles dão tanto valor a si próprio, né? São tão inteligentes, os doutores da física, os doutores da medicina, da química ou das outras ciências, eles dão tanto valor a si próprio que as coisas espirituais, as coisas de Deus, eles não estão preocupados. Então, o que Jesus quis dizer? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados as pessoas, não é? Que acreditam em Deus, que acreditam num poder superior. Não é? Muitas vezes os homens orgulhosos, não é? De tão inteligentes que são, não acreditam nesse poder superior, não admitem que existe uma inteligência superior à inteligência deles. Então, por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os pobres de espíritos. Veio adaptar, né? Veio trazer novas informações, adaptou ao grau de conhecimento dos homens. E continuou: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração, sem dúvida, é inseparável da simplicidade e da humildade.
E Jesus ainda tomou uma criança como exemplo. Em verdade vos digo, que todo aquele que não receber no reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Em Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. Então, Jesus nos deu o exemplo de uma criança para que nós possamos nos tornar puros como essas crianças. As crianças não são simples, não é? São tranquilas. Você pega, a criança não tem pureza, não tem maldades. Uma criança pura, na sua grande maioria, obviamente, não é? Porque existem crianças que já reencarnam e trazem aqueles vícios do passado, trazem já aquele orgulho, aquela vaidade. Por isso que é muito importante a missão do Pai. Mas, de uma maneira geral, Jesus nos disse para que pudéssemos entrar no reino dos céus, para que pudéssemos entrar no reino do Pai, que nós nos transformássemos como as crianças, puras, não é? Que não vem malícia, que são ingênuas, né? Que são simples de coração, né? Tranquilas. E continuou. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra e serão chamados os filhos de Deus, né? Ensinando a benevolência, ensinando a caridade. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Reconciliar-se com os adversários enquanto é tempo. Então, Jesus nos disse, reconcilia-te com o adversário enquanto é tempo. Então, o que significa isso? Que se nós temos algum problema com os nossos irmãos, com os nossos inimigos, que possamos nos reconciliar enquanto é tempo. O que significa isso? Enquanto estamos vivos, enquanto estamos na carne, né? Porque se nós não nos reconciliarmos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, enquanto estamos aqui encarnados, essa discórdia, essa desavença, esse nosso inimigo vai levar para o mundo espiritual. E muitas vezes vai continuar com ódio, e o ódio, essa desavença, não cessa com a carne, porque nós somos espíritos, Jesus nos ensinou sobre a verdadeira vida, sobre o mundo espiritual, vamos continuar vivos, essa nossa desavença com o nosso irmão, se o nosso irmão vai para o mundo espiritual, vai continuar com ódio, vai continuar nos emitindo pensamentos, vibrações negativas, e essas vibrações, de uma forma ou de outra, vão chegar até nós. Então, de uma maneira geral, Jesus nos disse, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, enquanto é tempo. Atire a primeira pedra, Jesus disse, aquele que estiver sem pecado. Então, na lei mosaica, que era a lei civil, a lei de Moisés, mandava que a mulher adúltera devia ser apedrejada, foi pega em praça pública, foi levada em praça pública, e a lei mosaica mandava apedrejar essa mulher adúltera. Então, os hipócritas, os fariseus, tentando provocar Jesus, porque se Jesus fosse contra o apedrejamento, né, ele iria contra a lei civil estabelecida por Moisés. E se ele fosse a favor, ele estaria derrubando todos os ensinamentos de amor e de caridade que até então ele tinha ensinado. Então, os hipócritas, os fariseus, perguntaram a Jesus se ele concordaria com o apedrejamento, e Jesus calou-se. Não é? Muito importante esse ensinamento de Jesus. Quantas vezes nós somos provocados dentro da nossa casa, às vezes pela nossa esposa, às vezes pelo nosso esposo, né, pelos nossos filhos, às vezes no nosso trabalho. Quantas vezes as pessoas nos provocam, nos atiram aquela farpa, né, aquele momento de raiva que muitas vezes nos submetem. Vamos lembrar deste ensinamento de Jesus. Jesus estava sendo provocado, então ele parou, respirou, como se estivesse contando até 10, 1, 2, 3, 10. Abaixou-se e começou a escrever na terra. Ladrão, hipócrita, adúltero, caluniador, corrupto, e etc. e tal. E as pessoas foram olhando para o que Jesus estava escrevendo. De repente, Jesus se levantou e disse, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Os mais velhos foram os primeiros a saírem, ficando os mais novos, e os mais novos, por último, também saíram. Então, todos tinham pecado. Então, veja que ensinamento de Jesus. Todos tinham pecado. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E todos saíram. E ele foi até a mulher,
E perguntou à mulher: onde estão aqueles que te condenaram, mulher? Ninguém está mais me condenando. Então, Jesus, não é, disse a ela: vá e não peques mais. Então, o lado feminino de Jesus, o lado masculino, né? Jesus, um ser evoluidíssimo, né? O nosso modelo e nosso guia. Então, ao mesmo tempo, ele tinha um lado feminino. Onde está, mulher, aqueles que te condenaram? Abraçando fraternalmente a mulher. E a mulher respondendo: ninguém me condenou. E o lado masculino: então, vai e não peques mais. Então, veja esse ensinamento de Jesus. Então, Jesus adaptou esses ensinamentos ao grau de conhecimentos dos homens, né? Perguntaram a ele também: mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E Jesus disse: não 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. Então são 490? De maneira alguma. Não podemos levar isso ao pé da letra. Tantas vezes devemos perdoar, quantas vezes nos fizerem um erro contra nós. Se fizeram 1000 vezes, vamos perdoar as 1000 vezes. Infinitas vezes, infinitamente, nós temos que perdoar, porque infinitamente o nosso Pai nos perdoa. Nós somos criaturas imperfeitas, que estamos caminhando, que já reencarnamos múltiplas e sucessivas vezes, e o Pai sempre nos oferece novas oportunidades. Então, não é 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, olho por olho, dente por dente, foi o quê? Adaptado a essa informação de Jesus. Atire a primeira pedra que estiver sem pecado, não é? Então todo mundo tem os seus pecados, tem os seus erros, então não devemos julgar. Quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Infinitamente devemos perdoar. E, ou seja, então os judeus, os hebreus daquela época, obviamente que eles se sentiam acuados, porque estava ao ensinamento de Jesus totalmente contrário a esses ensinamentos das leis civis, né, estabelecidas por Moisés, que eram leis variáveis. E Jesus ainda disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Ora, o que significa muitas moradas na casa do meu Pai? Naquela época, obviamente, que se pensava no paraíso, que se pensava nas hienas, no inferno, etc. Mas há muitas moradas na casa do meu Pai significa muitos mundos habitados. Os mundos inferiores ao planeta Terra, os mundos iguais ao planeta Terra e os mundos superiores. O Espiritismo veio nos explicar que existem os mundos primitivos, onde os espíritos encarnam nas suas primeiras vezes. A Terra foi um mundo primitivo, há milhares e milhares de anos, recebendo os espíritos nas suas primeiras encarnações. Estamos na segundo grau de escala dos mundos, o mundo de expiação e de provas, não é? Passaremos para o mundo regenerador, já estamos caminhando para este mundo regenerador, aonde os tempos são chegados, conforme as informações contidas no livro A Gênese, de Allan Kardec. Então nós estamos aqui encarnados, reencarnamos, mas os espíritos calcetas, os espíritos ainda ignorantes, os espíritos ainda ligados ao mal, que não desejam aproveitar este momento em que o mundo está passando, serão peneirados, serão retirados e encarnar-se-ão aonde? Em mundos de expiação e de provas, mas não mais aqui no planeta Terra, em outros mundos, tal como era o nosso planeta Terra, mundo de expiação e de provas há 10.000 anos atrás, por exemplo. Então veja que situação difícil. Nós não tínhamos a medicina avançada, não tínhamos os meios de transporte, a agricultura era primária, né? Não tínhamos hoje os livros, não tínhamos hoje o Facebook. Quem imagina hoje viver sem a internet, sem o Facebook, sem os carros, sem as facilidades que nós temos na vida? Então imagine um espírito indisciplinado, que só está ligado ao mal e etc., não aproveita essa oportunidade. Vai reencarnar, meu filho, vai reencarnar num planeta como era o planeta Terra, por exemplo, há 10.000 anos atrás. Então, Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós hoje temos o telescópio Hubble, que descobriu mais de 100 milhões de galáxias. A nossa sistema solar está dentro da Via Láctea. O astrônomo James Dean diz que o tamanho da Via Láctea, para nós podemos aqui comparar, por exemplo, fazer uma comparação, não uma analogia, é como se fosse do extremo
norte da América do Norte ao extremo sul da América do Sul. Esse é o tamanho da nossa Via Láctea. E o nosso planeta Terra está contido dentro de uma moedinha de 10 centavos. Uma moedinha de 10 centavos é o nosso sistema solar. Então veja a Via Láctea. O telescópio Hubble descobrindo mais de 100 milhões de galáxias nessa imensidão do universo. Então muitas moradas são os muitos mundos habitados. E Jesus ainda disse, ninguém pode ver o reino de Deus, senão aquele que nascer de novo. O que é nascido da água é água, o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, mas tu ouves a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. A água era o símbolo da natureza material e o Espírito o símbolo da natureza espiritual. Então, nascer da água e do Espírito é reencarnar em um novo corpo, mas com o mesmo Espírito. E são todas essas informações, não é, que são trazidas através do Espiritismo. Então, com relação a essa lei civil de Moisés, Jesus veio para modificar. Modificou na forma e na substância. Combateu os abusos das práticas exteriores. Então, o não matar dos 10 mandamentos, ele melhorou. Ele disse, não matar, mas até o limite de amar os inimigos. Amai os vossos inimigos, mas amar os inimigos? Como vou amar os inimigos? Eles me odeiam, mas amar os inimigos é não ter ódio, é não ter desejo de vingança, é isso. Claro que eu não posso amar o meu inimigo como eu amo a minha mãe, como eu amo o meu pai, mas é não ter ódio, não ter desejo de vingança. E a lei mosaica diz não cometer adultério, né? Os 10 mandamentos. E Jesus disse não cometer adultério até pelo pensamento. Lavar as mãos. Jesus disse, claro, vamos lavar as mãos, mas o que faz puro homem não é o que deixa limpo o homem, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, porque o que sai pela boca é o que mostra, é o que está cheio no nosso coração. Então, nos limparmos interiormente, libertarmos dos vícios, do orgulho, da vaidade e do egoísmo. Então ele falou sobre tudo, sobre o reino dos céus, que lá se vive a verdadeira vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E limitou os seus ensinos à época, por isso ele falava por parábolas. E ele veio cumprir a lei. Então veja aqui algumas coisas, algumas informações que foram profetizadas. Em Miqueias, capítulo 5:2, nasceria em Belém de Judá, a visita dos reis magos em Isaías 60:30, a vinda do egito Oséias 1:1, teria seu caminho preparado pela voz que clama no deserto, João Batista, Isaías 40:30. Falaria ao povo em parábolas, Salmo 78:2. Lhe daria um vinagre e fel, Salmo 69:21. E sua morte entre os malfeitores, Isaías 53:12. Então, ele não veio destruir a lei, ele veio completar essa lei. Não é? Ele veio dar o cumprimento a essa lei, tudo o que foi profetizado foi cumprido, e ele, obviamente, trouxe todas essas informações que acabamos de comentar. E o Espiritismo é a nova ciência. O Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e a sua relação dos espíritos com o nosso mundo corpóreo. Venha nos provar a existência deste mundo espiritual. Venha nos trazer as informações sobre a mediunidade. Portanto, o Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual podemos compreender os problemas. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Qual é o verdadeiro sentido da minha vida? Portanto, então, nós podemos compreender que a primeira revelação, personificada em Moisés, trazida através dos 10 mandamentos, a segunda revelação, personificada em Jesus, o nosso mestre, o nosso guia, nos mostrando Deus Pai, o Deus magnânimo, o Deus infinitamente bom, o Deus perfeito que nos ama. E a terceira revelação, o Espiritismo, não é? Produto dos ensinamentos dado pelos Espíritos, não personificado em Allan Kardec. Allan Kardec foi o codificador. Ele codificou o ensinamento dos Espíritos, dos vários médiuns, através, não é, do Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1855. Então, a promessa do Cristo, o céu e a terra não passarão sem que tudo sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, é um instrumento do Cristo, que é o Espiritismo, que é um instrumento do Cristo. Né? E assim
Jesus se utiliza do Espiritismo para que toda a sua promessa possa ser cumprida. E a ciência, ela revela as leis materiais e a religião revela as leis morais. Então faltava este elo, não é? A ciência revelando as leis materiais, a religião as leis morais, faltava este elo na cadeia, que é o Espiritismo, que é o traço de união, ligando a ciência, ligando a religião. Revela as leis, o Espiritismo, que rege o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Então, portanto, a fé se dirigiu à razão. É toda uma revolução moral que nós estamos vivendo. Os tempos são enxergados. O Espiritismo, meus irmãos, é de ordem divina, né? Os Espíritos foram os Espíritos que se manifestaram, foram os Espíritos que nos disseram, nós estamos aqui, e nós estamos aqui para cumprir o que Jesus prometeu. Jesus nos disse, eu vos enviaria o Espírito de verdade, quando o povo estiver preparado. E o Espírito de verdade, coordenando toda esta falange de Espíritos, não é? Trouxe essas informações que foram codificadas no Espiritismo, primeiramente no Livro dos Espíritos, posteriormente no Evangelho, no livro Céu e Inferno, na Gênese, nas Obras Postas e no Livro dos Médiuns. Então, nós estamos, sem dúvida, vivendo o Espiritismo primitivo. Como vivemos o cristianismo primitivo, estamos vivendo o Espiritismo primitivo. O Espiritismo é uma doutrina, uma religião muito nova ainda, 155 anos. Não é? Então, nós estamos aqui no Brasil, o censo do IBGE mostrou que os espíritas são 4% da população, que vivem principalmente na região sudeste, né, que são as pessoas mais instruídas, mas não quer dizer que o Espiritismo é só para as pessoas instruídas, é para todos. Mas o que acontece é que as pessoas mais instruídas começam a questionar, começam a raciocinar, começam a perguntar, e assim, obviamente, o Espiritismo se adapta mais a estas pessoas, porque são pessoas questionadoras, pessoas que raciocinam. Mas o importante da nossa reunião é sabermos que a primeira revelação foi a revelação mosaica, a segunda, a revelação de Jesus, a terceira revelação, a revelação espírita, que convida a esse raciocínio, a uma fé racional, né? A uma fé raciocinada. Todas as pessoas que têm as suas religiões acreditam que estão com a razão e etc. Então, nós devemos respeitar a todos, aos católicos, aos protestantes, aos budistas, aos shintoístas e etc. E tal. Mas nós, então, vamos raciocinar através dessas informações que os Espíritos nos trouxeram através da codificação espírita. E, basicamente, é isso o que aborda o primeiro capítulo do Evangelho. A nova era, a era em que nós estamos vivendo. Agora, companheiros, é chegado o momento. Se tiver alguma dúvida sobre o tema, por favor, levante a mão, que o nosso companheiro irá até vocês. Eu queria que você comentasse a terceira afirmação de Jesus, naquela época em que os fariseus, o sumo sacerdote, queria pegar Jesus em contradição e prendê-lo, lhe fez a pergunta capciosa, qual é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si próprio. E essa terceira afirmação, que não é analisada ainda por grande quantidade dos povos ainda, né? Tem gente vendo aí, lendo até hoje o Corão, que é, esquece-se todas as leis e profetas. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Esquece todas as leis e profetas. Esquece todas as leis e os profetas. Muito bom. Então, obviamente, qual é o maior mandamento? Amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Não é? Em verdade, os ensinamentos de Jesus poderiam ser resumidos. Fazer ao próximo como gostaríamos que o próximo vos fizesse. Então, é um ensinamento que, quando nós estivermos em dúvida sobre aquilo que nós estamos fazendo, está certo ou se está errado, basta que nós lembremos desta informação de Jesus. Fazer ao próximo como gostaríamos que o próximo vos fizesse. Obviamente, a questão é nós estudarmos, não é, a Bíblia. Então, o Espiritismo não deixa, o espírita ele não deixa de estudar a Bíblia, não deixa de estudar os profetas, não deixa de estudar as leis. O espírita, ele estuda sim a Bíblia.
Ele estuda as leis mosaicas, mas ele aplica o raciocínio. Ele não aceita nada cegamente. Não é? Nós não aceitamos, o Espírito ele não aceita nada cegamente. Morreu, vai para o inferno, morreu, vai para o purgatório, ou morreu, vai para o juízo final, etc. E tal. Então o Espírito ele estuda e questiona. Não é? É racional. Então, não é a questão de nós esquecermos as leis e os profetas, mas estudarmos as leis e os profetas e aplicarmos o nosso raciocínio em cima disso. Não é? Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus está errado. Então, não é verdade. Não é? É verdade é que a Bíblia foi escrita pelo homem. Mas o que me impressiona ainda hoje é que tudo que Jesus passou durante a vida dele foi profetizado, não é? Que ele morreria sobre os malfeitores, com os malfeitores sobre os reis magos, não é? E etc. e tal, essas várias itens aqui que nós falamos, várias profecias, e tem outras, né? Mas infelizmente ainda o povo judeu não aceita Jesus, não é? Como Salvador, como Messias, porque era um povo ainda turbulento naquela época, né? Truculento, eles esperavam um libertador. Eles esperavam o Messias que libertasse o povo hebreu do jugo romano. Né? Esperavam um Messias libertador. Então, infelizmente, ainda hoje não aceitam Jesus. Mas eu digo a vocês, se todos não se tornarem cristãos, ou se todos não se tornarem espíritas, a tendência da humanidade, na verdade, é ser uma humanidade mais harmônica, uma humanidade mais tranquila, uma humanidade em paz, que deixe as guerras vão acabar, né? As discórdias, as pessoas vão acreditar na lei da reencarnação, porque vejam os senhores e as senhoras, estamos no Centro Espírita sem nenhum tipo de ritual, sem vela, sem nenhum ritual que liga o Espiritismo às demais religiões. O Espiritismo é uma religião? Sim, sem dúvida é uma religião, porque liga o homem a Deus, busca levar o homem, religar o homem a Deus. Né? Então todos, obviamente, acreditarão na reencarnação, não é? Talvez não sejam os espíritas que frequentem os centros, etc. Continuem muitas vezes com os seus rituais, mas obviamente vão acreditar, sem dúvida, na reencarnação. Temos tempo para mais perguntas? Mas alguém queira fazer alguma pergunta? Até para esclarecimento próprio, eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse capítulo sobre o tema de hoje. E quando fala assim das duas partes distintas, a lei mosaica de Deus e a lei civil, eu vejo o terceiro mandamento, diz assim, lembra-te de santificar o dia de sábado. Eu não vejo nada assim como se fosse divino, mas sim civil. Você podia me dizer alguma coisa sobre o sábado? Eu estava pensando nisso quando estava vindo para cá. Na verdade, essas leis, esses 10 mandamentos, são leis adaptadas a um povo pastoril, a um povo que era voltado à agricultura. Mas eu entendo também que se você não descansar no sábado, você pode descansar no domingo, descansar na segunda, descansar na terça, e etc. Obviamente, ninguém aguenta trabalhar 30 dias ininterruptamente. Né? Então, essa é uma informação também espiritual, não é? Para que mostrar ao homem que a verdadeira vida é a vida espiritual, que não basta nada, Jesus nos disse, não basta você ganhar o mundo. O que adianta nós ganharmos o mundo se perdermos a nossa própria vida? Então o camarada trabalha que nem doido, das 8 às 8 da noite, 12, 13, 14 horas por dia, e esquece de dar atenção à sua família, esquece de estar presente com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. Não é? Então pensa apenas no mundo material. Mas o que nós vamos levar daqui? Vamos levar daqui somente aquilo que a traça não rói, que a ferrugem não come e que o ladrão não rouba, ou seja, as nossas boas e as nossas más atitudes. Então, esta informação, obviamente, este mandamento que está a santificar ao sábado, nos relembra que temos que dar valor à nossa vida material, temos que ganhar o pão com o suor do nosso trabalho, mas que também é importante a vida espiritual, que nós pensamos na vida espiritual para que possamos ter equilíbrio. Então, quer dizer, quem não descansar no sábado, então, está contrário? Não, você pode descansar no sábado, no domingo, na segunda, na terça, mas é este equilíbrio. Não é? Por isso também, obviamente, que não podemos levar ao pé da letra. Muito obrigado. Então, caso ficou alguma dúvida sobre o tema,
O nosso companheiro, após a reunião, estará à disposição de todos. Então vamos, mais uma vez, procurando aquela paz que o ambiente nos oferece. Aquela paz que ninguém tira de nós. Quando temos a consciência tranquila, renovada. E para isso, Senhor, te pedimos mais uma vez, acalente o nosso coração e que possamos, através desta paz que estamos sentindo, elevar os nossos pensamentos até aqueles, Senhor Jesus, que se encontram presos em si mesmos, os orgulhosos, os egoístas, aqueles que são tão apegados à matéria, Senhor. A eles te suplicamos humildemente, Senhor Jesus. Fazer com que eles possam acordar para a verdadeira vida, a vida da renovação, de bons pensamentos e boas atitudes. Senhor Jesus, te suplicamos humildemente para os nossos irmãos que se encontram num leito de dor, que clamam a ti misericórdia, Senhor, o médico das almas. Senhor Jesus, faça com que eles possam sentir nesses momentos os amigos espirituais, através de ti, Jesus, acalentando-os, dando-lhes forças e coragem para suportar as dores físicas e, por que não, também as dores morais, que muitas vezes sofremos muito mais que as dores físicas. Que eles possam perceber que depois dessa vida, Senhor, eles enxergarão, eles andarão, eles ouvirão, não terão mais as dores físicas, terão a família espiritual ao vosso lado, Senhor. A eles te suplicamos humildemente. E, Senhor Jesus, te pedimos para todos os lares da face da terra, onde haja sofrimento e dor, Senhor, que tu possa chegar, acariciando as crianças, dando forças às mãezinhas, aos pais sofredores. Senhor Jesus, a eles nós te pedimos, à família universal, a todos os lares, para que eles possam se unir e que possamos em breve, dando-nos as mãos, ter esse mundo da regeneração. Senhor, te pedimos também mais uma vez que possamos levar para os nossos lares, para aqueles que não comungam conosco no mesmo ideal, o nosso exemplo de amor, de caridade e de abnegação. Que possamos levar para os nossos vizinhos, para os nossos amigos e supostos inimigos, a paz que sentimos nesse instante. E assim, agradecidos por tudo que recebemos, vamos pedindo a Deus, nosso Pai, licença para encerrarmos, aos amigos espirituais e os companheiros encarnados, para encerrarmos a nossa reunião do dia e que possamos ir em paz para os nossos lares. Muito obrigada a todos. Que assim seja.